Meus amigos, disse que ia fazer um vídeo a respeito deste assunto. Ame o procedimento e os resultados serão consequência. Bom, o que eu digo a respeito disso é para a sua vida, o seu dia a dia. Para você que é homem de Deus, é mulher de Deus. Porque tem pessoas que acham que o evangelho não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Tem tudo a ver. Jesus, ele citou uma passagem no livro de Lucas que ele fala: qual é o homem que quando vai edificar uma torre, ele não consulta primeiro o seu saldo para saber se ele tem condições de construir aquela torre. Para que não aconteça que ele comece a construção, pare no meio do caminho e os que passam por ali zombem dele. Então Jesus, ele mostra para nós. A Bíblia, ela nos ensina tudo a respeito do nosso dia a dia. Então a gente vai falar de coisas espirituais. Eu falo aqui no canal muito, graças a Deus. Mas nesse vídeo eu quero falar a respeito desse processo. Por quê? Porque tem pessoas que infelizmente acabam sofrendo na vida por falta do conhecimento, sendo que a Bíblia, ela ensina. Tem um provérbio na Bíblia que diz que aquele que gosta do sono, ele passará necessidades, mas aquele que levanta cedo, ele desfrutará de abundância. Então, meus irmãos, eu faço esse vídeo para te ajudar em alguma área da sua vida. Esse conteúdo é para te ajudar. Não é aqui para falar a respeito de voto, de sacrifício, nada disso. Mas é algo que você pode fazer na sua vida e isso vai mudar a sua história. Porque eu aprendi isso. Quando eu falo ame o processo e os resultados serão uma consequência, isso é uma coisa que eu aplico para a minha vida. Como assim? Um exemplo. Você hoje em dia, como funciona? Você chega na igreja, em algumas, né? Em algumas igrejas. Aí o pastor tá lá e ele fala para você: ó, se você fizer esse voto, esse sacrifício, você vai prosperar. Meus irmãos, isso não funciona. Esse homem está pedindo dinheiro para você. Ele fala que você vai ajudar a obra de Deus. Na verdade, vamos deixar isso para um outro assunto. Mas ele está pedindo dinheiro para você e você está pensando que você dando aquele voto, aquele dinheiro, vai acontecer alguma coisa no mundo espiritual que vai te favorecer. E não vai acontecer isso. Porque para acontecer algo na sua vida, vai requerer o seu esforço. O seu esforço. E, um exemplo, você quer se dar bem na vida financeira. O que você precisa fazer? Ter um processo para isso. Se você não gostar do processo, você nunca vai se dar bem na vida financeira. Você fala: nossa, como eu queria ter uma vida financeira, de comer o que eu quiser, de passear para os lugares que eu quero. Só que se você não amar o processo, não gostar do procedimento, você nunca vai alcançar esse patamar. Você só vai ficar ali iludido no foco, né, no resultado. Você só vai querer o resultado. E é onde os mercenários da fé vão se aproveitar de você. Porque eles vão ficar pedindo, pedindo, pedindo. Não vai ter, eles vão te prometer que Deus vai fazer, não vai acontecer, você não vai precisar fazer nada. É só dar. Então, através disso, ele vai se beneficiar da sua fé. E você vai ficar como aquela criança que fica correndo atrás de uma pipa que ela nunca cai. Sabe, você lembra da sua época de infância que você corria atrás de uma pipa que ela estava boiando, né? Aí batia um vento, jogava ela mais pra cima e você voltava a correr de novo. Aí você falava: agora eu pego, ela tá baixinha. Daqui a pouco batia o vento, levantava ela de novo e você tornava a correr mais. Então você tá correndo atrás de um negócio que você nunca vai alcançar. E vão aproveitar-se da sua fé e pedir dinheiro para você. Então eu quero te dar a receita. Você tem um processo para alcançar uma vida bem-sucedida. Seja na área financeira, seja na área relacionamentos, saúde, na área profissional, na vida conjugal. Você precisa gostar do processo, porque quando você começa a proceder de uma maneira correta, os resultados virão como consequência. Um exemplo: você gosta de economizar. Uma consequência:
no final do mês você ainda vai ter dinheiro ainda, sabia? Se você economiza, você tem. Já dizia um ditado já. Eu escutava sempre minha avó falar, quem guarda tem, e é verdade. A pessoa recebe o pagamento, gasta tudo em 2 dias. Ou às vezes nem recebe o pagamento, porque quando vai usando o cartão de crédito, quando recebe o pagamento, já é para pagar a dívida do mês passado. Então tá sempre aquela lacuna, mês após mês, aquela lacuna. Aí quando você passa a fazer uma economia, você vai ver que sobra. E aí é o resultado, porque é uma consequência. E quando você cria o hábito de administrar o seu dinheiro, você gosta desse procedimento, você vai viver consequências mês após mês. Você quer ter uma saúde abençoada e ir menos para o médico, tomar menos remédio, você tem que procurar se alimentar direito. Se você, porque tem gente que é assim, ó, eu já vi até na internet, é que eu não gosto muito de ver isso, meus irmãos, mas de vez em quando aparece na internet um vídeo, por curiosidade a gente vê, eu vi até campanha do emagrecimento. O homem que pega o paletó dele, vocês já viram isso? Deixa nos comentários aqui. Ele enrola ali uma mulher ali, e geralmente são as mulheres que são mais apanhadas nesse negócio, né? Aí ele coloca o paletó ali na mulher, faz aquela oração, não sei se nem posso dizer que aquilo é uma oração, aí de repente a barriga murcha. Irmão, isso aí é maravilhoso, poder ter um resultado, sendo que você nem se esforça para ter. Mas Deus não fez isso. O mundo não gira nesse segmento. O sobrenatural acontece em casos específicos. Não é toda hora não. Deus ele fez o mundo e deu ordens para que as coisas aconteçam de acordo com os processos. E você não pode estar quebrando as leis de Deus. Você quer ter um corpinho legal, quer ter saúde, não quer viver tomando remédio para baixar sua pressão e tal, você tem que, lógico, você vai ao médico, mas tome cuidado com a sua alimentação. Tome cuidado. Se você fala, não, mas eu amo comer comida gordurosa, eu amo aqueles panelaços, eu amo quando tem aquela cantina da igreja, comer ali até não aguentar mais, chegar em casa passando mal. Você vai continuar obeso, você não vai parar com isso. Você chega lá na feira, come 5, 6 pastéis lá na pastelaria da feira. Meus irmãos, isso acaba com a saúde de qualquer pessoa. Aí a pessoa começa a orar, fazer campanha para perder 20 quilos, 30 quilos. Aí é onde que aparecem esses pastores, picaretas, e começa a prometer, vem aqui na campanha aqui do emagrecimento. Aí você chega lá que o negócio é rápido. Meus irmãos, se você amar comer, você vai ser sempre obeso. Uns dias, não zombando, mas uns dias eu cheguei numa loja de conveniência, aí tinha uns negócios, parecia uns cones de chocolate, né? Aí eu tava lá pagando, e geralmente, tome cuidado, porque eles colocam essas coisas bem no caixa, que é pra você ficar ali na fila do caixa olhando para aquilo, e te dá desejo de comer aquilo. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, né, isso aqui é um cone de chocolate, era alguma coisa assim. Eu falei, um cone de chocolate? O que é isso? Ela falou, então, é um cone, uma casquinha que é recheada de chocolate. Quando ela falou assim, irmãos, eu vi a expressão dela que ela gosta daquilo. E por infelicidade a pessoa é obesa. Então você nota que ela tem prazer, ela ama esse tipo de coisa, ela ama chocolate, ama besteiras. Então você tem que amar o procedimento para você ter um resultado bom e se libertar dessas coisas. Porque não adianta você comer porcaria e depois querer ter uma vida saudável legal. Deus não quer me curar. Eu estou na prova há tanto tempo. Cuidado, meus irmãos. Você tem que mudar o seu procedimento. E para isso você tem que amar o processo. Você tem que se satisfazer comendo um pãozinho só por dia. Você tem que se satisfazer comendo aquele arrozinho com feijão, uma mistura, sabe? Deixar para lá as sobremesas. Você tem que amar isso
Porque aí você vai ver um resultado como uma consequência. A sua saúde melhorando, seu peso diminuindo. Na sua vida profissional também é a mesma coisa. Você quer se dar bem na vida profissional, mas não quer evoluir, não quer se atualizar, não quer fazer um curso novo, não quer se atualizar, então você vai ficando sempre para trás. As coisas vão evoluindo e você vai ficando para trás. E aí você pede para Deus te dar visão e sabedoria na sua área e você não evolui, porque você não busca conhecimento. Então, tudo na nossa vida, quando eu te dou essa receita, viu, meu irmão? Se você quer ter um resultado bom, primeiro, ame o processo, o procedimento. Ame fazer aquilo que você vai precisar fazer para alcançar o resultado. Porque o resultado é a consequência do seu proceder, daquilo que você está fazendo. Se você ama comer pouquinho, se você ama comer pouco, comer coisas saudáveis, pode ter certeza que a consequência vai ser um resultado de saúde e perca de peso. Se você ama ser uma pessoa pacífica, pode ter certeza que o resultado nos seus relacionamentos vão ser ótimos. Porque geralmente pessoas ignorantes, ela arruma muito conflito em ambientes de trabalho, dentro de casa. Já viu uma pessoa ignorante se dar bem em algum lugar? Ela sempre vai estar reclamando dos outros. Eu conheço muitas pessoas ignorantes e ela nunca vê defeito nela. Todo mundo está errado, menos ela. E aí ela bota defeito em todo mundo. Ah, ninguém me entende? Olha como aquela pessoa falou comigo, mas você já parou para pensar por que ela está falando com você desse jeito? Será que você trata aquela pessoa bem para ela poder te retribuir também te tratando bem? Então quando você começa a ser humilde e amar a humildade, amar a prática da humildade, que é um dom do Espírito Santo, e aí foi o que eu falei no começo do vídeo. Tem pessoas que acham que não, esse tipo de coisa não tem nada a ver com a vida espiritual. Lógico que tem tudo a ver. Os frutos do Espírito Santo é a longanimidade. É ser pacífico, moderado. Isso é um dom do Espírito Santo. E vai produzir bons resultados nos seus relacionamentos. Quando você é humilde, quando você ama ser humilde. Quando não humilde só aquele dia, isso aí não é coisa pra mim não, eu não sou assim não. Então quando você passa a amar, você vive dia após dia sendo uma pessoa humilde, pacífica, pessoa que para escutar os outros, para entender os problemas dos outros. Porque às vezes aquela pessoa está sendo ignorante com você porque você não está parando para entender ela. Mas quando você passa a entender, você tem longanimidade, né? Você é moderado, meu irmão, você consegue conquistar muitas pessoas no seu convívio social e nos seus relacionamentos. Na vida conjugal, às vezes você diz assim, nossa, mas o meu casamento tá indo de mal a pior, sabe, eu acho que eu vou me separar porque não tá dando certo. Meus queridos, se você praticar uma boa conversa, você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Aí tem gente que está em pé de guerra dentro de casa, é o marido brigando com a mulher brigando com o marido. Já chegou ao ponto de ofender um ao outro, um xingar o outro. E isso acontece no meio cristão, a gente não pode jogar a sujeira para debaixo do tapete não. No meio cristão tem muito isso. Mas por quê? Por falta de instrução. Por falta de instrução. E aqui no canal eu procuro estar sempre instruindo para te abençoar na sua vida. E sabe também de uma coisa, que o homem que chega na igreja brigado com a mulher, aí ele faz aquela oração, né? Com palavras difíceis, sai tanta língua estranha ali. Meus irmãos, se você tiver se você tiver brigado com a tua mulher e orando, pode estar até orando em língua estranha, você não está em comunhão com Deus. Porque Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, vai dizer que se você não tiver ali unido com a sua esposa, ou a esposa com o marido, as orações elas são impedidas. E Satanás ganha espaço nisso, viu?
Então você quer se dar bem na sua vida conjugal. É como é o título do vídeo. Ame o processo, que as bênçãos vão ser consequência na sua vida. Os resultados você vai alcançar ele. Só que você tem que amar o processo. Amar a sua conduta naquele âmbito. Para você começar a desfrutar. É como você colocar um dinheiro, né, num investimento. Eu não entendo muito bem, mas um exemplo. Eu vejo às vezes vídeos, os homens colocam dinheiro em investimentos, né? Eu não entendo muito bem isso, mas eu sei como é que é o resultado. Você coloca um dinheiro lá, é só para dar o exemplo. Você coloca um dinheiro lá, né? Aí, depois de tanto tempo, você retira o seu dinheiro com os juros e você vai colher, entendeu? E você tem que gostar de fazer isso, porque fazendo isso várias vezes, você começa a ter rendimento. Até que chega um ponto que você começa a ter rendimento daquilo. Só que antes de você desejar o rendimento, você tem que desejar o processo. É mais ou menos isso. Então, se você ama ser uma pessoa que gosta de conversar com o seu cônjuge, vamos sentar aqui, vamos conversar. Se prepare, porque você vai ter resultados muito grandes como consequência. Você vai ver a sua mulher querendo fazer um café para você, você vai ver ela te chamando para sair, e vai ter aquela noite de love. E quando você ama conversar com o seu marido, você vai ver ele te chamando para passear, e por aí vai. Então tudo é questão de você amar o processo, o procedimento. Você está entendendo? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar explicar no comentário. Mas se você já está entendendo, diga aqui nos comentários, eu estou entendendo. E vou começar a melhorar o meu procedimento e vou amar o meu procedimento, para que você possa alcançar resultados positivos na sua vida. Meus amigos, que esse vídeo tenha sido esclarecedor, didático, educativo, tanto na sua vida secular como na vida espiritual, que você venha desfrutar de grandes bênçãos. Mas entenda uma coisa, você precisa amar o procedimento. Você tem que amar exercício físico, comer pouco, sabe? Se abster de coisas que não prestam. Para que você tenha um relacionamento bom com as pessoas, você tem que amar ser uma pessoa pacífica, humilde, paciente. E aí você vai ver que você vai desfrutar de bons relacionamentos. E isso é em todas as áreas da sua vida. Em breve estaremos colocando mais conteúdo a respeito deste assunto no canal. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.